Fala, meus amores, JP, Biologia Born aqui na área para falar agora sobre o ciclo menstrual, tá? Conteúdo esse que caiu, na UNCISAL de 2019, tá certo? E é um conteúdo, é uma temática que pode ser sim, pode estar sim sempre cotada para os vestibulares, tá bom? Vejam só, sobre o ciclo menstrual, a gente precisa, falar um pouquinho de algumas características, algumas estruturas, tá bom? E alguns hormônios que fazem parte, desse ciclo menstrual, tá? E antes de eu falar sobre tudo isso, eu queria mencionar para vocês, falar para vocês que o ciclo menstrual médio feminino, tá? Padrão, digamos assim, é um ciclo que vai, até o 28º dia. Então, um ciclo menstrual médio humano tem 28 dias, beleza? Em que a gente conta o primeiro dia do ciclo menstrual a partir do primeiro dia de menstruação, tá? Então, do primeiro dia de menstruação, tá certo? Até o dia que antecede a próxima menstruação, teoricamente teria 28 dias, tá? Só que isso varia de uma mulher para outra, não necessariamente é assim. Mas a gente toma como referência esse padrão médio, de tempo de um ciclo menstrual. Aí vejam só, o que é que nós temos aqui nesse ciclo menstrual? Quais são os envolvidos nesse ciclo menstrual? Primeiro de tudo, existem alguns hormônios chamados de hormônios hipofisários, tá? Que participam do ciclo menstrual, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, participam do ciclo menstrual. Tá? Tem os hormônios ovarianos, que é o estrógeno e progesterona, que participam também do ciclo menstrual. Tá? Tem aí os folículos ovarianos com o ovócito em formação no interior deles, que também participa, do ciclo menstrual. Tá? E por último, logo abaixo, lá nós temos aqui, logo abaixo aqui nesse gráfico, nós temos o endométrio. Beleza? Em que esse endométrio, que eu já falei para vocês, é a mucosa uterina que vai recepcionar o blastocisto, tá bom? E é o local onde, de certa forma, vai haver a formação e desenvolvimento do indivíduo, tá? Aí vejam só, a menstruação, pessoal, ela começa no primeiro dia do ciclo menstrual e, em média, ela dura 5 dias. Ela vai até o 5º dia, mais ou menos, essa menstruação, tá certo? Uma coisa que a gente pode observar aqui é que, nos primeiros dias do ciclo menstrual, o hormônio FSH ele está mais alto. Ele tem um pico, o FSH. Então, o FSH, se vocês perceberem, ele está um pouco mais alto aqui, ó, no início do ciclo menstrual. Esse FSH é o hormônio folículo estimulante. O que é que ele faz? Ele estimula o folículo. Olha o nome dele, hormônio folículo estimulante. Ele vai estimular o folículo a realizar a maturação do ovócito primário. Vai fazer com que esse ovócito primário dê continuidade na gametogênese, beleza? Até haver a produção do ovócito secundário. Então, esse folículo estimulante, ele estimula o crescimento do folículo ovariano, tá? E estimula, de certa forma, a maturação do ovócito, beleza? Só que acontece é o seguinte, ao passo que esse folículo ovariano ele vai sendo maturado e vai crescendo, tá? Ele também vai produzindo um hormônio chamado de estrógeno. Esse estrógeno, pessoal, esse hormônio aqui, ó, deixa eu botar uma setinha aqui embaixo. Pronto. Esse estrógeno, pessoal, ele tem por função necessariamente realizar a recuperação do endométrio. Porque na menstruação o endométrio descamou. Tá? E esse folículo ovariano, quando ele vai crescendo, ele vai produzindo estrógeno, e esse estrógeno vai induzindo a recuperação do endométrio, tá bom? A formação de um novo endométrio na mucosa uterina, beleza? Então o que acontece? Esse estrógeno, ele apresenta, pessoal, um feedback negativo com o hormônio folículo estimulante. Ou seja, ao passo que o estrógeno vai aumentando,
o hormônio folículo estimulante vai descendo, vai diminuindo. Tá? Então o que é que vai acontecer nesse momento aí, né, em que o folículo ovariano está crescendo devido à ação do hormônio folículo estimulante? O próprio folículo ovariano vai produzindo também estrógeno. E esse próprio estrógeno vai causando a queda do hormônio folículo estimulante. Depois ele dá um picozinho também, mas eu já falo sobre isso. O que acontece? Né? Essa progesterona ela vai induzindo, né, a formação novamente do endométrio e tal. E o folículo ovariano, né, ele termina a sua formação. Termina de crescer, termina de maturar. Quando isso acontece, o FSH e um outro hormônio muito importante chamado de hormônio luteinizante tem um pico. Então, quando o folículo ovariano está pronto, lá pelo 14º dia do ciclo menstrual, o hormônio folículo estimulante tem um pequeno pico e o hormônio luteinizante tem um grandíssimo pico. E esse grandíssimo pico induz o rompimento do folículo ovariano para haver a liberação do ovócito secundário. Ou seja, nós temos aí uma ovulação. Então o hormônio luteinizante, nesse momento, no 14º dia, ele vai induzir a liberação do ovócito secundário, ou seja, vai induzir a ovulação, o fenômeno da ovulação. Tá? Então aí, ó, nesse 14º dia, o ovócito secundário ele é liberado. Tá? Ou seja, ocorre uma ovulação. Aí o que é que vai acontecer? Quando ocorre essa ovulação, termina havendo a liberação do ovócito secundário e o que sobra do folículo ovariano forma o que a gente chama de corpúsculo ou corpo lúteo. O corpo lúteo, tá? Melhor chamar de corpo lúteo, que é mais assim como tem no material do ensino médio. O corpo lúteo, ele é necessariamente um resíduo do folículo do folículo ovariano, tá? Em que ele, pessoal, ele tem uma coloração amarelada, por isso que ele tem esse nome corpo lúteo. Lúteo do grego vem de amarelo, tá? E esse corpo lúteo, ele produz um hormônio chamado de progesterona. Nesse momento, né, em que o ovócito secundário é liberado e o corpo lúteo é formado, começa a haver um retorno de uma grande produção de estrógeno e progesterona. Principalmente uma grande produção de progesterona por parte do corpo lúteo. E essa progesterona que o corpo lúteo começa a produzir em excesso, que vocês podem perceber aqui no gráfico, ó, a progesterona que está sendo produzida em excesso, ela vai induzir uma manutenção do endométrio, fazendo com que o endométrio permaneça lá bem formado, bem bonitão, né? Permaneça bastante irrigado, à espera de um possível zigoto, tá? Porque o ovócito secundário já foi liberado. Caso haja uma fecundação desse ovócito secundário, né, ou seja, do óvulo necessariamente, vai formar um zigoto, né, um embrião que vai migrar até o útero e vai invaginar nesse endométrio. Então, o endométrio precisa estar pronto para receber esse embrião. Quem mantém o endométrio pronto é a progesterona. Beleza? Então os níveis de progesterona se mantêm altos. Tá? Aí o que acontece? Beleza, o ovócito secundário, ele foi liberado. Mas caso não haja uma fecundação, esse ovócito secundário vai sendo reabsorvido pelo organismo. Bem como o corpo lúteo também vai sendo reabsorvido. E quando esse corpo lúteo vai sendo reabsorvido, a produção de progesterona e de estrógeno cai muito. Cai muito. E com a queda da progesterona e do estrógeno que mantém o endométrio, quando essa progesterona e o estrógeno têm uma queda muito brusca em termos de níveis no organismo da mulher, que isso ocorre lá mais ou menos no 26º, do 26º até o 28º dia, essa mulher termina menstruando. Porque justamente os hormônios que mantêm o endométrio têm uma queda em termos de produção.
graças à reabsorção do corpo lúteo. Então, quando esses hormônios caem, obviamente o endométrio não consegue ser mantido lá na mucosa uterina e ele termina descamando. E quando ele descama, tá? Um novo ciclo menstrual é iniciado. Beleza? Aí vejam só, né? Ele começa a descamar. Por conta, necessariamente, da queda da progesterona e do estrógeno, o FSH sobe novamente, lembrando que, né, estrógeno e FSH tem um feedback negativo. Se o estrógeno cai lá no final do ciclo menstrual, o FSH sobe, no momento aí em que a mulher está no período em que está menstruada. E nesse momento, né, começa a haver novamente uma nova maturação do folículo ovariano. Tá bom? Então, né, quando a progesterona cai, estrógeno cai, a mulher menstrua, o FSH sobe e começa a haver a maturação do folículo ovariano novamente. Beleza? Aí, vê só, pessoal. Uma coisa muito importante. Quando essa progesterona e esse estrógeno caem muito em termos de níveis no organismo da mulher, obviamente, esse déficit hormonal causa uma instabilidade comportamental na mulher. Causa uma instabilidade emocional na mulher. Isso gera o que a gente chama de tensão pré-menstrual, a TPM. Essa instabilidade emocional da TPM é causada pela queda dos níveis de progesterona e estrógeno no organismo da mulher. Tá certo? Oi, gente. Hoje eu não quero falar com ninguém, porque eu não tô muito boa pra falar com ninguém. E também não sou obrigada pra falar com ninguém, não. Se a boca é minha, tu quiser falar, eu falo. Se tu não quiser falar, não falo, não. Tô atacada! Me perturba não, hein? Perturba não. Deixa eu ver outra coisa aqui muito importante para falar. Vejam só. O período fértil da mulher, ele vai desde 4 dias antes do 14º dia, que é o dia da ovulação, até 4 dias depois do 14º dia, que é o dia da ovulação. Ou seja, se a mulher ovula no 14º dia, o período fértil dela vai desde o dia 10 até o dia 18º, que é o 18, dia 18. Beleza? Justamente porque nas mulheres, né, a ovulação não ocorre precisamente no 14º dia. As chances são maiores de acontecer no 14º dia, mas pode ocorrer desde o 10º dia até o 18º. Beleza? Massa? Aí vejam só, depois que acaba esse período fértil, esse ovócito secundário vai sendo reabsorvido pelo organismo. Ele é reabsorvido, tá? E, né, chegando no 28º dia, a mulher vai menstruar, né? Justamente, né, após o 28º dia, né, no primeiro dia do ciclo menstrual, do novo ciclo menstrual, a mulher vai menstruar novamente e o novo ciclo se reinicia. Então, passou do 28º dia, né, teoricamente, né, nós temos o primeiro dia de um novo ciclo menstrual, que é o dia em que a mulher vai menstruar, tá? Então, a gente sempre conta o primeiro dia do ciclo menstrual como sendo o primeiro dia do ciclo menstrual dela. Ou, o primeiro dia da menstruação, perdão, a gente conta como sendo o primeiro dia do ciclo menstrual dela. Beleza?
pessoal, é isso, tá? Ah, uma coisa muito importante, deixa eu terminar aqui, deixa eu falar uma coisa importante. Outra coisa, que eu disse que ia falar aqui nesse tema aqui, nesse capítulo aqui, nesse conteúdo. Pessoal, se o hormônio folículo estimulante estimula a maturação do folículo ovariano e, por consequência, estimula a gametogênese, se esse hormônio folículo estimulante se encontrar em níveis baixos, não vai haver produção de óvulo. Se o hormônio folículo estimulante permanecer em níveis baixos, não vai haver produção de óvulo, não vai haver ovogênese, tá? E para manter os níveis de hormônio folículo estimulante baixos, basta manter os níveis de progesterona e estrógeno altos. Então, quando se mantém os níveis de estrógeno e progesterona altos, o nível de FSH está baixo. Por consequência, não vai haver ovogênese. Por consequência, a mulher não vai ovular. É assim que funciona a pílula anticoncepcional. Tá certo? A mulher ingere na pílula anticoncepcional, né, hormônios sintéticos que mimetizam estrógeno e progesterona, tá? Para manter os níveis desses hormônios altos no organismo dela. Em mantendo os níveis hormonais, né, desses hormônios sintéticos altos, isso vai fazer com que o FSH fique baixo e não haja ovogênese, e não haja a produção do óvulo, e não haja, obviamente, a ovulação. Beleza? Então, pessoal, é dessa forma que as pílulas anticoncepcionais agem. E não esquece, tá? Hormônios ovarianos e FSH, por exemplo, que é o hormônio hipofisário, apresentam um feedback negativo. Quando um tá alto, o outro tá baixo. Beleza? Tá apresentando isso daí. Meus amores, por hoje é só, tá? Quero muito agradecer a presença de todos vocês aqui, tá certo? Você aqui assistindo a nossa aula. Dá o like, tá certo? Tira um print da tela, posta no story para fortalecer a nossa isolada, tá bom? Um beijão, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera. Beijo.